Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, meu cooperador. O tema é: não se desvie da graça de Deus. Paulo escreveu aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6. Ele falou assim, em algumas Bíblias pode estar diferente, mas são sinônimos. Ele disse assim: admira-me de que tão breve, em algumas Bíblias diz tão depressa, vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Paulo, na maioria dessa carta aqui aos Gálatas, ele falou isso também aqui. Depois nós vamos voltar no capítulo 2, pula para o capítulo 2, você vai ver Paulo tratando de novo sobre esta palavra. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 20 e 21. Ele disse assim: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. 21, na minha Bíblia está escrito assim: não negligencio a graça de Deus. Em algumas Bíblias está escrito o quê? Não anulo, não negligencio, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Eu tenho dito isto há mais de 15 anos, que para muitos ministérios Jesus perdeu a viagem. Foi um sofrimento desnecessário. Por que um sofrimento desnecessário? Porque nós aqui cremos na bondade total de Deus sobre nós. Quem crê assim? Nós cremos que nós, por nós mesmos, não teríamos condição nenhuma de alcançar a salvação. Quem crê assim? Que estávamos separados da comunidade. Éramos inimigos de Deus na nossa natureza terrena. Se não fosse a graça de Deus nos apanhar, não sei o que seria de você, de mim, de todos nós. Então Paulo ele vem defendendo esta palavra, para não sair do caminho. Voltando lá para o capítulo 1, versos 6, ele diz: eu estou admirado, admiro-me que tão breve, tão rápido, não demorou nada. Eu fundei a igreja, alimentei a igreja, fortifiquei a igreja, levei a palavra para a igreja, dei o testemunho. Paulo, quando chegou aqui, que ele fez essa igreja aqui, que ele formou essa igreja, o testemunho de Paulo, ele falava de Jesus Cristo. E aí eu, por caminho de Damasco, aquela luz brilhou e me derrubou, e eu reconheci a voz do Senhor e tal. Então, aonde ele chegava, ele dava esse testemunho. E esse testemunho na galáxia, as igrejas da galáxia, os Gálatas, esse testemunho fez com que muitos cristãos fossem formados ali. E só que Paulo, ele era um apóstolo. A função de um apóstolo, eu sou um pastor, eu não sou um apóstolo, sou um pastor. A função de um apóstolo é ir fundar igrejas e largar as igrejas. O pastor, ele pastoreia, ele fica na igreja local, ele fica pastoreando a igreja. Então, a minha função aqui é de pastor, e a função de Paulo era de apóstolo, de abrir, de fundar e largar a igreja. Então, o que ele fez? Ele fundou e largou na mão de pessoas despreparadas. Então, não sou eu que passei por essas coisas, porque Paulo não deixou essa igreja abandonada, ele deixou alguém responsável.
Ele até diz, às vezes ele dava ordem para Tito, vai em tal lugar, ordena presbítero, ordena bispo, separa para a igreja. Então ele deixou alguém ali com responsabilidade para conduzir a igreja na visão de Cristo. Só que apareceu, como tem hoje. Hoje tem com muito mais proporção, né? Porque para uma notícia chegar na comunidade antiga, demorava muito. Hoje a notícia chega no mundo inteiro assim, tanto a coisa boa, quanto a coisa ruim. Então você tem visto que não é a graça que tem sido espalhada em alguns lugares, é a desgraça. Muita gente está nos púlpitos da vida pregando a desgraça. E essas pessoas chegou até aqui nesta igreja. Que Paulo ficou admirado, porque quando ele deixou a igreja, ele deixou uma igreja firme. Sou salvo pela graça, sou predestinado, o meu nome está no livro da vida, o mal não me toca, não tem livre-arbítrio, Deus me escolheu, antes da fundação do mundo, Ele me chamou, Ele me justificou, Ele me glorificou, eu já estou salvo, estou perfeito, no meu espírito não há imperfeição. Então eles acreditavam em tudo isso, mas de repente, chegou os falsos, que ele falou lá no livro de Atos. Vá atrás, Atos 20. Vá comigo, igreja do Senhor. Atos 20. Aqui. Atos 20. Vamos ler do versículo 27. Porque eu não evitei de declarar todos vós o conselho de Deus. Ele falou, eu não deixei de falar os conselhos de Deus para a igreja. Mas você que está aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você já ouviu, foi mensagens aqui. Você já ouviu, foi instruções da parte de Deus aqui. Você já absorveu uma parte boa da mente de Cristo. Nós já absorvemos mas só que, segundo diz os estudiosos da mente, diz que quando você escuta uma mensagem de 1 hora, o que você consegue reter é 5 minutos. Imagine a pessoa que só vem uma vez por semana. Tem até uma pesquisa que um pastor deu na televisão, e eu achei muito interessante, ele falando do aproveitamento de congregar. Se você congrega uma vez por semana, ele falou, na pesquisa, ele falou, você não aprende nada. Você é apenas um religioso. 2 vezes, mais ou menos. Ele diz, de 3 a 4 vezes, você começa a entender sobre Deus. E é verdade. Porque você percebe pela desistência das... Irmãos, se eu não me alimentasse da verdade todos os dias, eu não estaria aqui hoje, nem ontem, nem dia nenhum. Porque a minha mente, ela é bombardeada todos os instantes. Mas a minha mente é bombardeada, mas eu tenho um capacete da fé. Eu tenho um capacete, você tem um capacete da fé. Você tem um escudo. Você tem uma espada que ataca. Você tem uma armadura. Você tem uma proteção de Deus. Você tem uma espada que é a palavra de Deus. Por isso que quando você congrega, você tem a tua espada, ela é ágil. Quando alguém fala alguma coisa para você, você rapidamente usa a palavra que está armazenada na tua mente como espada e se defende e ataca. Aí já sabe o que o adversário faz? Tuxei, caiu. Porque Paulo disse, contra a verdade, ninguém pode. Nada podemos contra a verdade. E é assim, é verdade. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 28, tenha cuidado por vós, e por vós mesmos, e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para alimentardes
a igreja. Então, o pastor, a função minha aqui, não é de me alimentar do dízimo de vocês, da campanha, sabe, do voto, sabe, das armadilhas, nada disso. A minha permanência aqui é para alimentar a igreja de Deus. Vocês vêm aqui, vocês não vêm aqui, amado, para ver, para olhar se trocou lâmpada, se pintou a parede. Você vem aqui para ser alimentado, porque tu precisa desse alimento. Eu preciso, nós precisamos desse alimento. Mais do que nunca, nos momentos difíceis que nós estamos atravessando no mundo inteiro, nós precisamos desse alimento. Então, Paulo falou: Deus constituiu o bispo para alimentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Quem crê nisto, irmão? Quem crê que você foi comprado com sangue? Não sangue de animais, não de bode. Que tem gente que não leva a sério o seu chamado e a sua vocação. Tem gente que pensa que vir congregar é como ir para a católica, para a macumba. Hoje eu não tenho o que fazer, estou com um probleminha assim, vou lá para o pastor dar aí chegou alguém aqui, falou: dá para o senhor dar uma rezada aqui? Eu falei: não dá não, irmão, vai procurar outro lugar para dar uma rezada. Então, esse não é o intuito da igreja, vir aqui para dar uma rezada, para resolver o meu problema, para resolver as minhas situações. Aqui nós viemos aqui para adorar o Criador, amado. Jesus nasceu, os caras viajaram meses, chegaram diante do Senhor, menino. Nós viemos aqui para adorar o menino. Só veio de longe, eles vieram de longe para adorar. Se você veio aqui para adorar, você está fazendo a coisa correta, amado. Porque eu sei, versículo 29, porque eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, e não pouparão o rebanho, e também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para arrastar os discípulos atrás dele. O que fizeram com a igreja da galáxia? Arrastaram as pessoas que Paulo deixou para administrar a igreja. Arrastaram os líderes e mudaram. Que mudou a cabeça do líder para mudar a cabeça das ovelhas. Se ela não tiver uma mente preparada, ela muda. Sabe que as pessoas mudam assim, ó. Se você está fundamentado em Cristo, ninguém muda a tua cabeça. Então Paulo falou: por isso, voltando lá para Gálatas 1:6, ele disse: admiro-me que tão depressa vos desviaste daquele que vos chamou, Gálatas 1:6, vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Na terça-feira eu falei: como saber se é Deus que está falando? Quando é um outro, irmãos, aqui nós não somos críticos de nada. Aqui nós temos a coragem só de falar, sabe o quê? A verdade. Paulo falou: Alexandre o latoeiro, falou: entrega esse cara aí para Satanás. Paulo falava do nome. Então às vezes a gente usa o nome de pessoas aqui, gente que estão enganando o povo de Deus. Nós não estamos aqui blasfemando contra o ungido de Deus. Nós estamos aqui mostrando a verdade a este mundo, amado. Que existe a graça de Deus, diga, a graça de Deus. E eu não posso me desviar da graça. No Gálatas 2:21, Paulo falou: não negligencio a graça de Deus. Não negligencio. Eu não sou salvo por mérito meu. Não fui eu quem fiz nada. Quando eu fui salvo lá no paraíso. Deus colocou-me nesta terra, na realidade, eu já fui colocado aqui como salvo. Eu não fui colocado aqui como um perdido, porque a Bíblia diz em Isaías que nós estávamos como ovelhas
desgarradas, cada um ia para o seu próprio caminho. Mas na realidade nós fomos ovelhas. O falso evangelho que se prega aí diz que que Deus faz uma operação plástica. Pega um lobo, leva ele numa mesa de cirurgia, tira aquele focinho dele horroroso, tira aquele bafo de onça, aquele dente de Satanás, e transforma numa ovelhinha, com aquele branquinho, aquele pelo macio. Não. Sempre nós fomos ovelhas. Não sei se você já viu uma ave que ela fica na lama, ela suja o pé, mas não suja as penas dela. Quem já viu? Ela é branquinha, ela vai na lama assim, espirra, mas a lama não gruda nela. É como você é de Deus, o mal não gruda em você, irmão. Não gruda, sabe por quê? Porque o que está em nossa vida é Cristo. Diga, é Cristo, o meu Senhor. Quem anula a graça de Deus não crê nisto aqui, ó. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos, isso aqui, Paulo falou, sabemos, temos o conhecimento de quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você pensa em todas as coisas, você pensa em quê? Tudo que vier a me acontecer, lá na frente, vai contribuir para alguma coisa boa para a minha vida. No momento, parece que nós não entendemos que vai melhorar. Que nem o Roberto fala, vai melhorar. Né, Roberto? Mas na realidade, vai melhorar. Vai melhorar, sabe por que vai melhorar? Porque quanto mais você vê o afastamento da graça, as pessoas se afastando da verdade, parece, eu já disse isso aqui um tempo atrás, parece uma tristeza que dá no nosso coração quando você vê pessoas largando a verdade, indo para a mentira. Isto é um bom sinal. Por quê? Porque é um sinal da apostasia, que é um dos primeiros sinais do retorno do nosso Senhor. Nós estamos aqui esperando o quê, irmão? Um presidente que vai dar 10 mil reais de salário mínimo para cada um? Não vai dar. Estamos esperando o quê? Que vai parar com esses planos de saúde, não vai precisar de ter plano de saúde, vai todo mundo ter hospital bom nessa cidade. Está esperando isso? Está esperando o quê? Que você vai andar por aí, nunca mais você vai estar um tiro, nenhum assalto, não vai ouvir mais nada de morte. Se a nossa esperança for estar limitada nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, amado. A nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu não te alimento de cinza, eu te alimento de pérolas, de ouro e de pedras preciosas, amado. Não estou aqui te alimentando de cinzas, eu não estou aqui te passando um pó de arroz, um panqueque no seu rosto para esconder os defeitos. Eu estou te mostrando o homem que Deus te tornou e a mulher que Deus te tornou, amado. Aqui nós não fazemos maquiagem. Paulo falou, nós nos tornamos uma nova criatura. Tudo novo se fez. Teus pensamentos, tuas vontades, tua visão agora é outra visão. Não é mais de reino terra, é reino céu. Tem muita gente morrendo, envelhecendo, se acabando, se destruindo por causa do reino terra. Aí as pessoas deixam, abandonam a congregação, abandonam por causa do reino terra. Olha o que Paulo falou, Romanos 8, 29.
para quem ele conheceu antes. Olha como é que ela fala, hein? A palavra. Para quem ele conheceu antes. Conheceu quando? Antes. De antemão. Algumas bíblias de antemão. O que quer dizer antemão? De um modo antecipado. Previamente. Então, Deus nos conheceu de um modo antecipado. Lá naquela reunião que você já leu lá em Jó, quando os filhos de Deus estavam lá junto com o Senhor, quem lembra dessa passagem? Jó? Você estava lá, eu estava lá, nós estávamos lá. Deus nos presenteou com esse corpo, amado. É uma bênção, hein? Quem sabe que é uma bênção? É uma bênção. Nós experimentamos sensações maravilhosas nesse corpo. Quem sabe disso? Nós temos sensações boas, mas também, por causa do prejuízo que Adão nos deu, temos também sensações ruins. Por que quando vivemos as sensações boas, ficamos felizes e nos agradamos? Deus, Deus, Deus. E quando vêm as sensações ruins, nos escondemos, blasfemamos, ou até duvidamos que é pela fé mesmo. Alguns chegam até ser tentado a ceder a um jejum, sabe, aí no montezinho, sabe, beber alguma coisa, participar de um toque especial, de um paletó ungido. Não precisa. Se você entrar nesse caminho, você está negligenciando a graça de Deus. Olha o que ele diz, Paulo. Porque para quem ele antes conheceu, antes ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós somos predestinados para sermos igual a Jesus Cristo. Pastor, mas isso que é uma blasfêmia do inferno que você está falando aí. Então a Bíblia, Paulo era um blasfemo. E ele disse que ele era um blasfemo antes dele conhecer o caminho. Ele falou, eu era um blasfemo antes de conhecer o caminho. Agora não, agora eu estou falando bem. Então quando ele diz, aos que também predestinou, 29, para que ele conheceu antes, também predestinou, para ser conforme a imagem de seu Filho. Pastor, nós não temos uma imagem de Cristo ainda. A imagem de Cristo está sendo formada através da palavra de Cristo na nossa vida. Antigamente, antes da graça entrar na nossa vida, a graça e a verdade entrar na nossa mente, nós éramos pessoas totalmente estranhas. Acreditava só naquilo que víamos, ou no que pegávamos. Quero ver para crer. Hoje você acredita que Deus está aqui no nosso meio. Você louva. Você adora, você esquece do irmão que está do teu lado, esquece do teu marido, e tu adoras a Deus, como se tu tivesse, tu e ele sozinho. Tu entra num momento com Deus, só que no momento, a gente tem que sair desse momento, por causa dessa natureza. Quando Paulo diz, para ser conforme a imagem de seu Filho, vou ler de novo, hein? Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem. Está falando presente ou futuro? Irmão, estou perguntando, presente ou futuro? Para serem. Quando é que a gente vamos ser totalmente a imagem dele? Só quando você vê aquela luz vindo Jesus, e a Bíblia diz, o que é corrupto será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será absolvido pela vida, e aí vai dizer, a morte foi tragada. Onde está a morte, a vitória? Aí acabou a morte. Acabou a morte, a carne não vai mais ter poder, a morte não vai ter mais poder sobre a carne, porque a carne mortal será absolvida pela vida eterna. Ai, que dia precioso será, meu Deus. Estamos aguardando, Senhor. Estamos esperando com paciência, como o lavrador que joga a sua semente e aguarda
as primeiras chuvas. Nós também estamos aguardando, meu Deus, essa glória, esse momento que será um momento divino, que ninguém vai roubar da igreja. Mas tem os falsos já tentando fazer isso. Já tem falsos tentando roubar a única esperança da igreja. Que esperança nós temos aqui, irmãos? Nenhuma. Ah, pastor, fulano vai na igreja só para receber milagre. Eu sei. O outro só vai na igreja para fazer campanha da prosperidade. Eu também sei. Por isso que ele falou, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmãos, eu quero fazer parte desses poucos que foram escolhidos. Que fala como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Agora esse viver que eu tenho na carne, eu vivo crendo em Jesus. Eu não creio num governo da terra, eu creio em Jesus. Ele me amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós. Então ele foi lá e provou, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Oh, meu Deus. Ele me predestinou, diga assim, ele me conheceu de antemão. Ou seja, previamente, antecipadamente. Predestinou, quer dizer, destinar de maneira antecipada. Ordenar antecipadamente. Então, você só louva, entende que tu és uma ovelha, porque Deus antecipadamente te fez para ser ovelha. E por Ele ter nos feito como ovelha, Ele não só nos predestinou, Ele tem que fazer algo para manifestar a salvação, Ele tem que chamar. E eu digo e repito, eu não queria nada com igreja de crente, eu não gostava de crente. Não gostava daqueles velhos com aquele chapéu na cabeça de terno, não gostava deles. Quando eles começavam a cantar, e antigamente tinha aqueles velhinhos batendo bumbo, era bumbo que eles usavam na rua. Glória pra Deus, bum. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Mas Deus foi lá. Porque você é uma predestinada, Deus foi lá. Estava lá numa boa na tua vida, na tua caminhada. Aparentemente tudo normal, né? Tudo normal. Sextou, né? Naquele negócio, sextou, cachaçou. Tudo beleza. Está chegando o samba, o dia do carnaval. Fazia fantasia o ano todo. Juntava o bloco, saía de perua doida. Então você vê, abençoado, o que eu queria saber de Deus? Eu via pessoa de idade, eu falei, essas velhas não morrem logo. Eu falava. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as desprezíveis. Escolheu aquelas que não são nada para envergonhar aquelas que dizem que são. Quem são as que dizem que são? Ah, eu sou um santinho, eu vou para o céu. E eu era um pervertido e vim do céu. Porque Deus me predestinou, porque de antemão, antecipadamente, Ele me conheceu. Ele me predestinou, quer dizer, destinar de maneira antecipada. Ordenar, Ele ordenou. Irmãos, uma ordem de Deus. Olha, a Bíblia começa com uma ordem de Deus. Haja luz, haja separação, haja. Então Deus, se a predestinação é uma ordem de Deus, diz, é uma ordem de Deus.
É uma ordenança antecipada, predestino. É um destino antecipado, é uma predestinação. Você tem o teu destino é voltar para a tua origem. Irmãos, é isto que tem que te manter aqui nesta casa. Não é vir aqui porque eu estou com probleminha com a minha sogra, com meu avô, com a minha avó, com dinheiro. Olha, eu estou cheio de dívida, eu vou lá. As pessoas começam a ficar atrás dos crentes. Aí começa a ver um crente que não tinha carro e comprou um carro. Caramba, ele está prosperando, hein? Mas você não sabe que ele fumava maconha, bebia, gastava, sambava, pagava bebida para todo mundo, gastava o dinheiro. Irmão, igreja não faz ninguém ficar rico não, amado. Porque você deixa de usar o dinheiro naquilo que não é pão, aí sobra. Porque as pessoas, olha, vou lá na igreja dele, ela já tem carro. Então as pessoas acham que igreja é isto. Não sabe que a gente estamos aqui porque nós temos um destino. Estamos lá adorando e Deus quer que nós estejamos aqui também adorando. Ele trouxe o que estava lá para cá. Ele trouxe. Deus amou tanto as ovelhas que ele veio aqui a esta terra. Viveu 33 anos como homem, pagou o preço, se doou, se entregou, sofreu, humilhou, levou tapa, levou cuspe. Por isso que Paulo levava, ele ficava. Porque se alguém diz que é imitador de Cristo e leva um e quer dar 10, não conheceu Jesus. Não conhecemos Jesus. Não conhecemos. Olha só o que disse o doutor Lucas. Guarde aqui esse Romanos, que a gente já vai voltar. Doutor Lucas aqui em Atos 4. Atos 4. Atos 4, 28. Achou? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram, antes para ser feito. Então, fazer tudo que o conselho de Deus determinou. Deus determinou desse jeito, e é desse jeito que vai ser. Ele falou que a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. A minha igreja é gloriosa, é vitoriosa, ela é poderosa. A minha igreja é a igreja que Deus comprou, irmãos. O mundo tem que respeitar a gente. Hoje mesmo eu falei uma para um caloteiro lá de São Paulo, que roubou da igreja R$1.000 e poucos. Eu falei, você está mais de um ano para dizer que vai pagar a igreja. E não pagou, né? Eu vou te falar hoje pela última vez. Pela última vez. Se você está fazendo o que é correto, tua vida vai prosperar demais. Mas se você está roubando a igreja, que eu sei que você está roubando, você vai sofrer demais. E eu não vou falar mais com você. E liguei. O cara está um ano roubando, enganando. Vou depositar, vou devolver. E isso vai esquentando. Falando, Deus, o Senhor é comigo. Então vai honrar a palavra. O profeta falou, não vai chover, e não choveu. Vai chover, e choveu. E eu não estou aqui no meu nome. Eu estou aqui no nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui defendendo a verdade de Deus. Eu sei que Deus vai honrar a verdade que é defendida nessa igreja. 1 Coríntios 2,7. Ele está lá com as orelhas queimando lá. 2,7. Mas nós falamos sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou quando?
antes do mundo para a nossa glória. Então essa sabedoria que está sobre nós, é uma sabedoria que já estava em Deus. Ele ordenou que viesse a essa terra, essa sabedoria, e você fosse alcançado com essa sabedoria. Tu te lembras quando eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez numa igreja que não era igreja, que foi numa sexta-feira, para tirar os capilotos. Como pode, eu todo emaconhado, todo cheio de cocaína, cheio de cachaça, cheio de maconha, cheio de bebida ruim. O cara pôs a mão na minha cabeça, invocou os 4 cantos dos infernos, não caiu nada. Ele ficou pensando, esse cara bebe, mas bebe puro, no capeta não está nele. Achou que tinha um capeta em mim. Ovelha não tem capeta, mano. Ovelha é guardada. Eu não posso ser prejudicado porque eu não tenho ainda o conhecimento. Então Deus não deixaria uma ovelha dele ser prejudicada porque faltou ainda o conhecimento. Ou seja, não levar o conhecimento para mim, e por eu não ter o conhecimento, o Satanás ia entrar em mim e ia fazer, cachaça. Vai entrar, eu sou um ungido de Deus, eu sou separado de Deus, você é uma ovelha separada por Deus. Estavam na ignorância, agora estamos em Cristo. Vocês recebem essa palavra, irmão? Somos predestinados. Diga, predestinados. Efésios capítulo 1. Som tá bom, né? Tá ótimo. Fizemos ontem um trabalho aqui, um profissional fez aqui um trabalho maravilhoso, o Daniel, né? Carlos Daniel. Obrigado aí, Carlos Daniel. Eu falei, Efésios 1, 5. Vamos ler do 4. Como nos escolheu nele, quando, irmãos? Estou em Efésios 1, 4. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa, diante dele em amor. Então, ou seja, eu estou aqui na terra, parece que a gente tem uma intenção que Deus está lá em cima e nós estamos aqui na terra. Na Bíblia diz que nós estamos diante dele. E diante dele nós estamos como santo em amor. Porque diante de Deus não tem capeta. Diante de Deus só tem santo. E nós estamos diante dele como santos, sem culpa. Ele diz, santos sem culpa. Por que sem culpa? Porque Paulo falou aos Colossenses que havia algo que nos acusava. Havia uma culpa, que não foi culpa nossa, foi culpa de Adão. Jesus veio e falou, e cancelou toda a dívida que era contra nós, que constava de ordenança, que era prejudicial a nós. O que ele fez? Encravou nele, levou toda a culpa. Por isso que você está diante dele sem culpa. Você pode falar, pastor, mas eu dou umas falhadas na minha vida, e eu também, mas eu estou sem culpa. Eu estou lutando, amado, para não falhar, mas não tem como eu não falhar, porque eu não sou Deus, eu sou gente. Você não tem culpa que você falha, falhei. A gente luta para não falhar. Quem luta todos os dias para não falhar? Essa é a tua parte. E como é que nós lutamos? Alimentando o homem espiritual. Aí quando você alimenta o homem espiritual, aí Paulo falou, aqueles que se inclinam para a carne, faz vergonha. Os que se inclinam para o espírito, vida e paz. Agora, por que você vê pessoas inclinadas para a carne? Porque elas fogem da Assembleia dos Santos. Elas fogem do concílio de Deus. Isso aqui é um concílio. É um concílio. Vai ter uma reunião da Hermes. Existe essa revista ainda, Hermes? Vai ter uma reunião da Hermes, como é o nome desses produtos aí que vem? Avon, vai ter uma reunião de Avon. Todo mundo, Avon. Tem que ir na reunião dos santos. Isto que é uma reunião. Vai ter um chá de bebê. E bebê bebe chá por acaso? E vai todo mundo. Agora, o anjo de Deus
quer conduzir as pessoas para a reunião dos santos. Graças a Deus que os santos vieram. Graças a Deus que os santos vieram. Graças a Deus que os santos vieram. Graças a Deus. Então, predestino quer dizer destino antecipado. Romanos, 3 minutos, amado, vamos terminar. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler para o 30 agora, né? Além disso, aos que ele predestinou, já sabemos o que é predestinou, vem do verbo predestinar, que quer dizer destinar de maneira antecipada. Então ele colocou pessoas na terra com um destino. Destino para o fogo eterno, destino para os celeiros de Deus. Ele falou assim, Deus fez todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Deus criou o ímpio. E as ovelhas para viver com ele. Quando ele diz, além disso, aos que ele predestinou, destinar de maneira antecipada. Você não está aqui porque você teve um problema de saúde, você veio aqui, recebeu a cura. Você não está aqui porque você teve um problema com a família, você veio pedir orações e gostou do lugar e veio. Você está aqui porque lá Deus te fez para isto. Quando a verdade chegou, limpou a nossa mente e nos mostrou quem somos de verdade. Você hoje é incapaz de fazer o que tu fazias na tua velha natureza. Você é incapaz. Às vezes você pode até pensar, mas você não faz. Sabe por causa de quê? Porque aquele que é poderoso opera em tua vida. Você diz amém, amado? Você diz glória a Deus? E ele disse também que o que ele predestinou, ele fez o quê? Chamou, vem do verbo chamar, quer dizer nomeou, convocou, designou. Ele convocou. A quem Deus convoca, não tem como, cara. Mas eu estava tão bem, puxa, estava tão feliz da vida, com a minha vida velha, mas ele tinha me predestinado. Paulo fala até os Romanos 9, ele diz, como é que pode se queixar o barro, ficar se queixando com o olheiro, né? Por que me fez assim? Às vezes tem gente que está na obra de Deus, só porque está passando os momentos difíceis, porque os momentos difíceis todo mundo passa, irmão. Estou desanimado de ser crente, estou desanimado. Irmão, mas Deus te predestinou, Ele te chamou, Ele vai mudar essa coisa. Isto que nós estamos passando, vai mudar. Diga, Ele me chamou. Ele me convocou. Ele me nomeou. Ele me designou. Por isso que ele falou lá em João, vade e deis fruto. Entendeu? Designou, vá e deis fruto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que você vá e deis fruto. Designou. Então ele predestinou, chamou, justificou, quer dizer, ele provou a nossa inocência. Eu estou inocente, você está inocente. Pastor, mas eu, de vez em quando, você sabe, né? Você está inocente. Não vá para a cama com a tua mente cheia de acusação. Porque a Bíblia diz, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo. Se Paulo falou que não há, não há. O sistema que quer fazer com que a nossa mente fique uma mente condenada. A mente da religião, quando emborca em cima da nossa mente, ela faz com que nós ficamos em apuros. Olha, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar, Deus vai destruir. Deus não vai matar. Deus pode açoitar, corrigir e disciplinar. Não sei o tratamento que Ele está fazendo com alguns, ou comigo, ou com vocês.
Mas a Bíblia diz que tudo esse tratamento vai cooperar para o nosso bem. O profeta Isaías disse: quando passarem pelas águas, contigo estarei. Pelo fogo não te queimarás, porque eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Assim seja. Assim disse o nosso Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga amém, igreja. Santo! Aleluia!